revelado o impactante encontro entre um rancheiro e a incrível mulher que desafiou o impossível. O sol brilhava forte na pacata cidade de Bela Vista, interior de São Paulo, enquanto a famosa festa do peão tomava conta do ar. Carlos, um rancheiro de 32 anos, sentia o coração pulsar acelerado. Ele estava prestes a cruzar caminhos com alguém que poderia mudar sua vida. Desde pequeno, havia aprendido a cultivar a terra com suor e amor, herdando a fazenda da família, um legado que trazia tanto orgulho quanto medo. Havia a pressão do pai, que sonhava em ver seu filho seguir os passos do avô, mas por dentro, Carlos se questionava se essa era realmente a sua estrada. Ali, entre dançarinos, músicos e aroma de comida caseira, seus olhos se encontraram com os de Ana. Ela estava ali em nome de uma grande corporação, mas não era isso que a fazia distinta. Era sua garra, seu jeito forte e decidido, que deixava claro que ela havia lutado para estar onde estava. Enquanto Carlos escutava as palavras dela sobre inclusão e valorização das raízes rurais, sentia uma conexão que o fazia até esquecer as expectativas que pesavam sobre seus ombros. Era algo novo, uma brisa fresca em sua vida estagnada. Olha, se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar? A voz de Ana ressoava em seus ouvidos, mas havia algo mais profundo em seu olhar. Carlos começou a entender que a luta dela poderia inspirá-lo a encontrar a própria força. Conforme os dias seguintes se desenrolavam, o vínculo entre eles se fortalecia. Carlos se via aos poucos questionando os métodos tradicionais que sempre seguiu, enquanto Ana lutava contra olhares desdenhosos no trabalho, tentando provar que sua origem não definia seu valor. Juntos, eles eram uma força, enfrentando não apenas desafios pessoais, mas também preconceitos. Mas a vida, com suas surpresas, estava prestes a jogar uma pedra no caminho que parecia alinhado. Ana, cheia de ideias brilhantes, acabou sendo alvo de injustiça. Seu projeto, que fora feito com tanto carinho e dedicação, foi roubado por um colega que desfrutava do apoio da chefia. Naquele momento, Carlos percebeu que poderia ficar inerte, protegendo sua fazenda e evitando conflitos, ou poderia se juntar à luta de Ana. O peso da decisão o fez sentir um nó no estômago. Ele sabia que isso exigiria coragem, mas algo dentro dele clamava por mudança. E quando o dia da reunião crucial na empresa de Ana chegou, cada segundo parecia arrastado. Carlos assistia àquela cena. Seu coração batia a 1000 por hora, enquanto Ana tomava a palavra. As verdades começaram a fluir, mas as vozes poderosas tentavam silenciá-la. E em meio a um misto de adrenalina e desespero, Carlos se viu de pé. Ele precisava agir. As vozes do sertão e da periferia podiam e deviam se unir. Ele respirou fundo e começou a correr em direção ao palco. A plateia, em choque, observava enquanto o futuro de ambos pairava no ar. Será que Carlos teria coragem de se levantar contra tudo e todos, lutando ao lado de Ana? E o que essa escolha significaria para seus destinos? A pergunta ecoava, e a história ganhava novos contornos, de amor, luta e justiça. Carlos avançava com o coração acelerado, cada passo ecoando um rugido de esperança e determinação. Enquanto o murmúrio da multidão diminuía, seu foco estava em Ana. Ele podia ver os traços de incerteza em seu rosto, mas havia também uma chama ardente nos seus olhos. Aquilo era mais do que um momento. Era um grito por mudança, tanto dela quanto dele. A energia na sala parecia palpável, um misto de tensão e expectativa. Os olhares da plateia eram um labirinto. Cada pessoa lá tinha suas próprias histórias, suas próprias batalhas. Carlos se perguntava, seria capaz de inspirá-las, assim como Ana o inspirou? E se ao invés de um só, eles se tornassem dois? Um único símbolo de resistência e força? Eu não sou apenas um rancheiro, ele começou, sua voz tremendo um pouco. Eu sou alguém que acredita que o nosso potencial não deve ser limitado pela nossa história ou pela nossa origem. Ele fez uma pausa, respirando fundo, os olhos de Ana fixos nos seus, como se a coragem dela estivesse a impulsionando.
Juntos, somos mais fortes. Eu não pretendo ficar aqui apenas observando quando há injustiça. Nós devemos lutar pelo que é certo. A resposta na sala foi imediata. Murmúrios de aprovação começaram a se espalhar, como chamas se alastrando pela madeira seca. As vozes que antes tentavam silenciar Ana agora estavam mudando. Poderosos aliados se levantavam, um a um. Ana sorriu, um sorriso que falava mais que palavras. A ideia de que não estava sozinha nessa luta a fortalecia. A conexão com Carlos não era apenas sobre um romance, mas uma compreensão profunda de que as lutas pessoais e sociais podiam sim caminhar lado a lado. Ambos eram filhos da terra, cada um à sua maneira, solidificando as raízes de sua história comum. Mas a paz do momento seria curta. A adversidade não teria a gentileza de parar e observar. Em meio à crescente empolgação, o colega de Ana, o qual havia roubado seu projeto, atravessou o salão com um olhar de desprezo. Ele era como uma sombra, uma nuvem cinzenta em um dia ensolarado. Vocês realmente acham que têm chances contra o sistema? Isso é uma total perda de tempo, disse ele, sua voz soando como um veneno. Carlos sentiu o sangue ferver nas veias. Perda de tempo? Não, isso é uma luta por dignidade. Chega de nos calar. A sala estremeceu. As palavras de Carlos reverberavam e, mais uma vez, a multidão começou a se agitar. A unidade estava crescendo, as vozes se tornando um coral. Mas aquela voz autoritária significava que os desafios mais difíceis estavam por vir. Enquanto a discussão se intensificava, Carlos e Ana perceberam que o que estava em jogo era maior do que qualquer um deles podia imaginar. O que aconteceria se fossem colocados à prova? Se a força que construíram juntos fosse ameaçada? A ideia de perder tudo o que haviam lutado para conquistar fazia seus corações tremerem. A tensão no ar era palpável e a reunião parecia à beira de um colapso. O futuro de ambos estava em jogo, mas também de todos ali. Juntos somos mais que uma voz. Somos um movimento. Carlos gritou e aquela frase ecoou como um mantra. E naquela fração de segundo, ele soube. Eles não estavam apenas lutando por seus próprios destinos, mas pelo futuro de todos os que ousavam sonhar. No entanto, com cada conquista vinha uma nova luta. O destino deles estava prestes a tomar um rumo inesperado, enquanto novas alianças começaram a se formar e inimigos a se estreitar. O que viria a seguir colocaria à prova não apenas o amor que estavam começando a construir, mas a capacidade deles de lutar por uma causa que poderia transformar vidas. O magma de mudança estava a fervilhar. Era hora de agir de forma audaciosa. Mas qual seria o custo dessa escolha? A próxima pressão se aproximava, e Carlos e Ana perceberiam que a luta deles mal estava começando. O clima na sala parecia elétrico, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. A multidão, antes hesitante, agora ardia em fervor. Ana e Carlos respiravam fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Cada olhar que lançavam ao redor revelava uma centelha de esperança, mas também uma sombra de medo. E se não for o suficiente, pensou Ana, seu coração pulsando. Enquanto as vozes ao seu redor cresciam, o olhar desprezível de seu colega ainda pairava como uma nuvem pesada. Sem aviso, ele se aproximou de Carlos com um sorriso frio. Você realmente acha que isso tudo vai levar a algum lugar? Você não sabe em que campo está pisando, meu caro, ele disse, a ironia brilhando em seu tom. Carlos não se deixou abater. E você não entende nada sobre o que realmente significa lutar, respondeu ele, sentindo o apoio da multidão. As palavras ressoaram. O eco parecia abraçar cada participante da reunião, uma confirmação de que eram parte de algo maior. Ana observou o embate entre os dois e percebeu que a força de Carlos ia além da justaposição de suas palavras. Ele estava se tornando um símbolo, não apenas para ela, mas para todos ali. Não era só sobre desmantelar a injustiça, era também sobre construir um futuro onde cada um pudesse prosperar. Meus amigos, Ana tomou a palavra decidida. Se desistirmos agora, só restará a opressão. Nós sabemos o que vale a pena. Lembrem-se de quem são, do que representam. O medo é apenas um obstáculo no nosso caminho.
O murmúrio na sala aumentou, como se cada frase dela se transformasse em eco de determinação. Nesse momento, um grupo de jovens se destacou, com cartazes coloridos clamando por mudanças. Havia garotos e garotas com sorrisos radiantes, energias vibrantes que mostravam que eles eram a força do amanhã. Em seus rostos, Ana viu que a chama da luta não se extinguiria. Se eles continuassem juntos, o impacto seria imenso. Mas a sombra do desprezo ainda persistia. O colega rindo baixo começou a se juntar à multidão, apontando os dedos, provocando murmúrios de dúvida. Esses sonhadores acham que vão mudar algo? O que vocês sabem sobre o sistema? Ele é mais forte do que qualquer um de vocês. Suas palavras jogaram uma pedra no lago da esperança, causando ondas que faziam a multidão hesitar. Carlos, sentindo a tensão, se direcionou à plateia. As mudanças não vêm do medo, elas vêm da união, do amor e, principalmente, da coragem. Ninguém derruba um sonho que está firme na terra. Mas ao mesmo tempo que o encorajamento se espalhou, Carlos sabia que a adversidade poderia ser traiçoeira. Havia algo mais que o preocupava. A influência daquela voz pessimista podia criar fissuras. Mas nesse turbulento momento, algo inesperado aconteceu. Ana fez contato visual com um grupo de pessoas do fundo da sala. Eram seus antigos professores e alguns amigos que haviam testemunhado seu crescimento. Nos olhos deles, inspiração e esperança foram acesas. Ana sorriu, reconhecendo que não estavam sozinhos. Juntos, poderiam transformar tudo. Vamos lá, todo mundo. Temos muito a conquistar, e isso começa agora. Ana clamou, as palavras saindo com fervor. E assim, um coro de vozes surgiu, unindo-se em apoio. Era um clamor de determinação que ecoou por todo o espaço. Mas como qualquer história de luta, eles sabiam que o verdadeiro teste ainda estava por vir. As mudanças que tanto desejavam exigiriam resistência. O olhar do colega de Ana ainda os seguia, como uma sombra constante que não se afastava. E nessa luta, uma questão lhe gerava no ar. Até onde eles iriam para proteger o que construíram? O que aconteceria quando fosse preciso escolher entre seus ideais e a segurança que o conformismo oferecia? O futuro deles estava prestes a ser desafiado. A próxima fase revelando segredos que poderiam mudar tudo. O caminho se tornava cada vez mais traiçoeiro e cada passo dado seria decisivo. A sala pulsava em um ritmo frenético, um verdadeiro turbilhão de emoções. Cada sorriso decidido vinha carregado de esperanças e sonhos, mas também de inseguranças. Ana sentia a pressão crescer, não só pela luta por um futuro melhor, mas pela responsabilidade de inspirar aqueles ao seu redor. E se este for o meu momento de brilhar ou de desmoronar? Pensava com o coração acelerado. Carlos estava a seu lado, absorvendo a energia da multidão. Ele respirou fundo, recolhendo coragem das vozes que ecoavam, sugando a desconfiança do passado. Cada grito de apoio parecia jogá-lo mais alto, fortalecido pelo amor e pela determinação que o cercava. Contudo, o peso das palavras do colega ainda pesava. Quando a reunião finalmente atingiu um clímax emocional, o homem que havia zombado deles se tornou mais audacioso. Com um sorrisinho provocador, ele mais uma vez se dirigiu à plateia. Vocês acham que a paixão pode vencer a realidade? A luta que vocês propõem não passa de um sonho distante. Preparem-se para o fracasso. Sua voz cortante ecoou como um estalo de chicote. Ana percebeu que o clima estava prestes a mudar. A paixão que antes acendia como uma chama acesa começou a vacilar perante aquela ameaça. O murmúrio da multidão se tornou uma corrente de incertezas, e a luz que emitia parecia se apagar. Não, não agora! Ela gritou mentalmente, mirando aquele homem frio com um misto de raiva e compaixão. Ele estava tão preso à sua própria escuridão que não conseguia enxergar a luz. Sentindo o poder que vinha da união, Ana decidiu se erguer ainda mais. São esses momentos que provam quem somos, disse com força, levando as mãos ao coração. Não podemos permitir que um ponto de vista negativo circunscreva nossos sonhos. Cada um aqui representa um passo em direção à mudança. Como podemos deixar que um só homem nos derrube? As palavras dela geraram um rebuliço. Havia um calor se espalhando, uma centelha que poderia reacender a chama. A multidão começou a responder. Sussurros de concordância se transformaram em gritos de apoio, solidários e decididos. Os jovens, os professores, amigos,
Todos queriam ser ouvidos. Ana percebeu que o sistema que desdenhava de seus esforços estava prestes a encontrar resistência real. E com isso, ela se lembrou das vozes do passado, dos ensinamentos dos professores, pequenos ícones de esperança que moldaram sua consciência. Estamos juntos nessa. Estamos em um campo onde a coisa mais poderosa é acreditar um no outro. Nesse calor emocional, um gesto inesperado. Um jovem do fundo, com um cartaz em mãos, se destacou. Ele ergueu o cartaz. Nós somos a mudança. As palavras vibraram em toda a sala. Aos poucos, outros começaram a erguer suas faixas, como se a pífia luz do temor brilhasse com uma nova luminosidade. Mas assim como um incêndio aceso, a explosão de entusiasmo não se extinguiu sem avisar. O colega observava, com os braços cruzados e um semblante cético, mas o brilho desafiador nos olhos de Ana não deixou de brilhar. Poderia ele ainda interromper esse movimento? E se nós fizermos um manifesto agora? Perguntou alguém na plateia. Um verdadeiro compromisso da nossa luta. Sugestões começaram a surgir como fogos de artifício, e Ana percebeu que cada ideia estava dando vida ao que era agora uma união real. O futuro começava a parecer mais claro, mas seria suficiente? O desafio estava apenas começando, e com a determinação brotando em cada um deles, Ana se viu diante de um dilema. Seria esse manifesto apenas o início de algo maior? Ou poderia ser a centelha que provocaria uma divisão sem precedentes? O eco da dúvida sussurrava em seu coração, como um lembrete de que a luta pode ter um preço alto. Os rostos no salão estavam deslumbrados, mas Ana sabia que o caminho estava repleto de escolhas difíceis. E a pergunta a assombrava: até onde estariam dispostos a ir para não se deixar vencer por aqueles que acreditavam que não eram mais do que sonhadores? O clamor na sala se tornava cada vez mais intenso. As vozes se uniam como uma sinfonia poderosa, e a energia parecia eletrificar o ar. Ana sentiu um frio na espinha, mas ao mesmo tempo, uma onda quente de determinação a envolvia. Ela não podia falhar. Aquela era a hora de lutar, de transformar palavras em ações. "Vamos fazer isso acontecer!" gritou um dos professores, erguendo o punho. Foi como um combustível que incendiou o espírito da plateia. Cada pessoa parecia estar se entregando ao momento, disposta a embarcar em uma jornada que poderia mudar suas vidas. Os detalhes começaram a se formar em suas mentes. O manifesto não seria apenas um pedaço de papel, mas uma declaração do que representavam, do que estavam prontos para defender. Carlos, ainda ao lado de Ana, a olhou nos olhos e, por um instante, tudo ao redor desapareceu. Ele sentiu a força dela e absorveu a coragem emanando de seus gestos. Quando começamos essa luta, cada um de nós fez uma escolha. Não podemos esquecer disso, ele disse, a voz ressoando com firmeza. As palavras de Carlos ecoaram claramente, unindo ainda mais a sala. Ana, estimulada, decidiu tomar a dianteira. Ela se aproximou do microfone, sentindo que precisava falar de coração aberto. Estamos aqui hoje porque acreditamos em um futuro diferente. Um futuro onde não nos limitamos aos sonhos, mas onde somos capazes de torná-los realidade. O que estamos pedindo é por justiça, igualdade e um espaço para todos nós. E a cada palavra, a plateia reagia. Gritos e aplausos. Ana nunca havia sentido nada igual. A sensação de ser parte de algo tão grandioso e importante era avassaladora. Entretanto, de repente, o homem que havia zombado deles se levantou. A expressão no rosto dele era uma mistura de desprezo e curiosidade. Havia algo inquietante em seus olhos. Vocês acreditam mesmo que um manifesto vai mudar as coisas? A realidade é mais dura que sonhos, minha gente. Ele atirou com um sorriso sardônico, mas os murmúrios de descontentamento começaram a se espalhar pela sala. Ana sentiu o ar ficar pesado novamente. O medo que ela havia escondido começava a inquietá-la. A sala, que antes pulsava com energia positiva, agora enfrentava o peso das palavras dele. Dava para sentir a fragilidade começando a espreitar. A dúvida pairava no ar como uma nuvem escura. Precisamos ignorá-lo. Vamos mostrar que estamos juntos, que nossa voz é mais forte do que qualquer crítica, Ana afirmou, tentando reunir a confiança dela e a de todos ao seu redor. Nesse momento, ela se lembrou da história de sua avó,
que havia lutado tanto para ter voz em um mundo que tentava silenciá-la. O impulso de honrar aquele legado se tornou um farol dentro dela. Um grupo de pessoas começou a cantar uma canção de resistência, e Ana se uniu a eles, sentindo a música se espalhar como um remédio. Cada nota parecia arrancar as sombras da dúvida e trazer de volta a esperança. Cada pessoa na sala começava a se lembrar de por que estavam ali. Nesse clima efervescente, o colega provocador observava, e Ana não pôde evitar se perguntar se ele poderia mudar. Sua expressão endurecia, mas nos seus olhos havia uma centelha. Era um olhar que poderia ser tristeza ou raiva. O que ele gostaria de ver de verdade? O que podíamos construir juntos, se ao invés de criticar, uníssemos forças? Se pudermos mudar, talvez o mundo também conseguisse, Ana pensou, sem perceber que seu desafio interno ganhava vida. Com o calor da música e das vozes vibrantes, o peso na sala devagar se dissipava, mas Ana sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. O manifesto era apenas o primeiro passo. E se a próxima batalha for a mais difícil de todas? Pensou ela, acompanhando o ritmo contagiante da canção. O clima estava mudando novamente, mas a dúvida persistia. Conseguiriam enfrentar o que viria a seguir? E a pergunta ecoava em seu coração, enquanto o coro se tornava mais forte, mais vibrante. Até onde realmente estariam dispostos a ir por seus sonhos? O som da canção começou a se dissipar, mas o espírito da luta preenchia cada canto da sala. Ana sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Ela olhou ao redor, percebendo que todos ali eram não só espectadores, mas protagonistas dessa história que ainda estava sendo escrita. Cada um carregava suas próprias dores e esperanças, mas naquele momento estavam unidos por um propósito. Precisamos decidir o que fazer a seguir, alguém gritou no fundo, trazendo todos de volta à realidade. As vozes que antes cantavam agora se misturavam em um turbilhão de ideias, anseios e receios. Era hora de agir, mas como? Carlos, percebendo o clima tenso, tomou a frente novamente. Vamos compartilhar nossas histórias. Cada um de nós tem algo a dizer. Isso é apenas o começo. Dizer a verdade é sempre o primeiro passo para a mudança. Suas palavras eram como um relâmpago em um céu carregado, despertando a plateia. Ana viu pessoas assentindo, algumas com lágrimas nos olhos, outras fazendo gestos de encorajamento. Cada história poderia ser uma peça-chave para o manifesto. Sim, vamos ouvir uns aos outros! Ana exclamou, animada pela ideia. Um estudante levantou a mão. A minha família está enfrentando dificuldades financeiras porque o governo não nos apoia. Precisamos de voz, precisamos ser ouvidos. Ele tinha um olhar ardente e a dor em sua voz tocou a todos. O murmúrio cresceu novamente e Ana pôde sentir a força que emanava daquele espaço. Mais vozes começaram a se erguer. Uma professora compartilhou sobre a luta por melhores condições nas escolas. Alguém da plateia falou sobre a importância de inclusão para pessoas com deficiência. As histórias se entrelaçavam, construindo um tecido forte de vivências e emoção. Ana percebeu que juntos eram um coletivo indomável, e isso a enchia de confiança. Enquanto todos falavam, Ana sentia uma sensação de pertencimento que nunca havia experienciado antes. Era como se cada parte de sua vida a preparasse para aquele momento, para ouvir e ser ouvida. Isso não era apenas um manifesto, era uma comunidade renascendo sob a luz da esperança. Foi então que o homem provocador, que ainda estava no fundo da sala, se levantou novamente. A tensão era palpável. Mas e se eu disser que não acredito em vocês? Que a mudança que buscam é impossível? Sua voz cortou o ar como uma faca, mas Ana sentiu algo diferente dessa vez. Era um desafio, mas também um convite para provar que ele estava errado. Muitas coisas que consideramos impossíveis já foram realizadas, ela disse, decidida. E se começássemos mudando a nós mesmos? Se conseguirmos convencê-lo a se juntar a nós neste movimento, mostrar a ele que cada um de nós pode fazer a diferença. Os olhares se voltaram para o homem, alguns com esperança, outros céticos. A sala estava em uma mistura de expectativa e ansiedade. Ana sentia seu coração acelerar e a dúvida começava a surgir. E se ele não quisesse mudar? E se a resistência que apresentasse fosse mais forte do que as esperanças ali reunidas?
A discussão prosseguia, mas Ana não conseguia tirar os olhos dele. Havia uma raiz de descontentamento, mas também a possibilidade de transformação. Se demorasse mais um pouco, o momento de virada poderia escorregar para longe. Mas o que ela poderia fazer para acercar-se dele? O que ele precisaria ouvir para que sua perspectiva mudasse? E assim, naquele clima incerto, Ana tomou uma decisão. Vamos convidá-lo a falar. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Sua voz soou firme, desafiadora. A sala ficou em silêncio. A ideia de ouvir o crítico logo trazia novas possibilidades, mas também uma insegurança palpável. Todos se voltaram, aguardando a resposta dele. Foi nesse momento tenso que Ana percebeu que cada passo, mesmo os mais arriscados, poderia ser a chave para um futuro que ainda estava por ser traçado. A pergunta ecoava em sua mente. Até onde estavam dispostos a ir para fazer essa mudança acontecer? O tempo estava passando e o desafio estava lançando suas sombras. O homem hesitou, seu olhar percorrendo a sala como se estivesse avaliando cada um dos presentes. A tensão do momento era palpável, e Ana sentiu o peso de sua decisão. Ele era um símbolo de incerteza, mas também uma oportunidade. Se ele se abrisse para o diálogo, talvez outros se seguissem. Finalmente, ele atravessou o espaço até o centro, sua postura desafiadora misturada a um vestígio de vulnerabilidade. Ouvir não garante mudança. Ele começou, a voz firme, mas com um tremor que traiu seu ceticismo. Quantas vezes vocês já tentaram? Quantas promessas foram feitas e nada aconteceu? Ana sentiu um nó na garganta, mas sabia que não podia vacilar. Toda mudança começa com conversas, respondeu ela, mais confiante do que se sentia. E você? Que experiências te trouxeram até aqui? Precisamos entender seu ponto de vista. Podemos fazer isso juntos. As palavras dela ressoaram na sala, e aos poucos, outros começaram a murmurar. Era um momento de fragilidade, mas também de conexão. Ele parecia pensar, as rodas em sua mente girando. Ana observou seu rosto, uma mistura de resistência e curiosidade. Para muitos, ele era apenas um provocador, mas Ana via algo mais, a chance de um novo começo. Minha história não é diferente da de muitos, ele falou, a voz agora mais branda. Vejo o que acontece ao meu redor, pessoas sem esperança, sem voz. Cansado de promessas vazias, aprendi a desconfiar de quem promete mudança. O que me faz acreditar que vocês são diferentes? Carlos, que estava à frente, interveio, sua voz acolhedora. Mudança não é algo que vem de um dia para o outro. É um trabalho constante, especialmente para aqueles que já foram decepcionados. Mas estamos aqui para ouvir. É esse o nosso primeiro passo. É assim que construímos o futuro, juntos. A sala pulsou com uma nova energia. Ana olhou para as pessoas ao seu redor. Algumas tinham expressões esperançosas, outras, nervosas. No fundo, ela entendia todas as emoções que se misturavam, cada uma representando algo único e importante. E era exatamente isso que faziam naquele espaço, compartilhar e construir juntos. E se eu disser que topo o desafio? O homem disse, um leve sorriso se formando. Se vocês me convencerem que essa mudança pode acontecer, vocês terão meu apoio, mas não será fácil. Estarei de olho em cada uma das ações que vocês tomarem. Um murmúrio de entusiasmo percorreu a sala. Algumas pessoas aplaudiram, enquanto outras trocaram sorrisos cúmplices. Ana sentiu seu coração acelerar, e uma onda de coragem a envolveu. Este era apenas o início. Só o fato de você estar aqui e disposto a ouvir já é uma grande vitória. Ela respondeu, seus olhos brilhando de emoção. Juntos, vamos trabalhar cada dia para mostrar que isso é possível. Vamos fazer isso acontecer, não só por nós, mas por todos aqueles que se sentem invisíveis. As vozes começaram a se empolgar novamente, cada um compartilhando ideias sobre como transformar aquela energia em ações concretas. Ana sentiu que algo novo estava prestes a surgir. A força do coletivo tinha encontrado um novo propósito. Mas então, como um trovão em um céu azul, um celular tocou, interrompendo a euforia. A mensagem piscava na tela de Carlos. Era um alerta. O governo estava planejando um corte de verbas, e isso afetaria diretamente várias das causas que eles defendiam. A sala silenciou instantaneamente, a tensão retornando como uma sombra.
Ana se voltou para Carlos, sua expressão refletindo também o desespero. O que fazer agora, quando a batalha estava apenas começando? E se eles fossem silenciados antes mesmo de terem a chance de brilhar? A sala sentia a tempestade se formando, e o desafio se intensificava. O futuro que tão ansiosamente buscavam começava a ser ameaçado novamente. O clima na sala alterou-se drasticamente. Ana podia sentir a frieza da incerteza, envolvendo todos como um manto pesado. Os rostos que antes brilhavam com esperança, agora estavam cravados em preocupação, e até mesmo o homem que havia prometido apoio pareceu hesitar. O celular de Carlos tinha sido o sino de alarme que ninguém queria ouvir. Corte de verbas? Como isso é possível? Ana murmurou, a indignação brotando em sua voz. Ela se esforçou para manter a calma. Precisamos agir rapidamente. Se o governo não vai nos apoiar, teremos que confiar ainda mais em nós mesmos. As pessoas ao redor começaram a trocar olhares, um misto de medo e determinação se formando em meio à incerteza. Um homem alto levantou a mão, como se tivesse tomado uma decisão. Se estamos juntos nisso, devemos planejar, ir até as ruas, fazer barulho, chamar a atenção da mídia. Eles não podem simplesmente nos calar. Outros começaram a acenar em concordância, e os murmúrios tomaram a sala. Ana sentiu a adrenalina subindo, a ideia de mobilização preenchendo o vazio onde a preocupação estava. Sim, precisamos de um plano. Precisamos mostrar a eles que não temos medo, que não vamos desistir tão facilmente. Ela se viu diante de uma parede de expressões determinadas. O homem que antes parecia tão cético, agora tinha os olhos brilhando com uma nova expectativa. Viu? Essa é a atitude. Se vocês estão prontos para lutar, eu também estou. Mas todos precisamos estar na mesma página. O que vamos fazer? Ana respirou fundo. Vamos reunir todos os líderes comunitários, organizar uma audiência pública. Temos que levar nossas vozes a quem realmente importa. Eles precisam ver que somos muitos, que somos fortes e que não vamos nos deixar calar. Carlos pegou um papel e começou a anotar as ideias. Podemos criar uma campanha nas redes sociais, convocar mais pessoas para se juntarem a nós, fazer vídeos, humanizar essa causa. É hora de mostrarmos quem somos e o impacto que podemos ter. Um voz forte é muito mais do que uma só, mas uma comunidade unida é imbatível. O entusiasmo na sala começou a crescer novamente. Ana sentiu o calor da esperança começando a tomar conta do ambiente. Era uma sensação eletrizante, como se o futuro estivesse prestes a mudar. Mas a realidade ainda pairava. O alerta do celular de Carlos não era somente um aviso, era um chamado à ação. Mas e se não funcionar? E se estiverem tão decididos a nos silenciar? Uma mulher próxima expressou a dúvida que todos estavam pensando. Ana olhou para ela, pegando suas mãos. Nós não saberemos até tentarmos. Se não lutarmos, já teremos perdido. Se acreditamos que essa mudança é possível, então temos que dar tudo de nós. Cada pequeno ato de resistência conta, cada voz que se levanta é ouvida. As palavras dela ecoaram pela sala. Um a um, as pessoas começaram a se levantar, mostrando apoio e determinação. O homem que havia inicialmente hesitado, agora estava na linha da frente, pronto para se unir à luta. O panorama tinha mudado em um piscar de olhos. Entretanto, enquanto a energia de espírito revoltado preenchia o espaço, Ana não pôde ignorar uma sensação de desconforto que rastejava por seu corpo. E se tudo isso não fosse o suficiente? Um pensamento incomodava sua mente. O verdadeiro desafio estava apenas começando, e a batalha seria mais feroz do que jamais haviam imaginado. Com um sorriso forçado, ela olhou ao redor, esperando que a empolgação não a enganasse. Juntos, somos mais que a soma de nossas partes. Vamos mostrar ao mundo quem somos. Agora, quem está comigo? Mas ao mesmo tempo que esperanças cresciam, Ana não sabia que uma força maior estava se movendo nas sombras, observando cada passo que eles deram. Enquanto eles se preparavam para lutar, uma nova revelação iria balançar as estruturas que haviam construído. A batalha estava prestes a se intensificar, e perguntas silenciosas pairavam no ar. O que mais eles teriam que enfrentar antes de conseguirem a mudança que tanto desejavam? Ana estava tomada pela ansiedade enquanto o grupo começava a se organizar. Cada palavra de encorajamento que eles trocavam apenas reforçava a tensão que sentia no ar. Tanto entusiasmo, mas uma sombra pairava sobre todos. A dúvida que rondava sua mente não a deixava em paz.
E se tudo isso não fosse suficiente? O governo não ia simplesmente desistir. Como um animal ferido, poderia se tornar ainda mais agressivo. Com as mãos trêmulas, ela revisou mentalmente os pontos principais da reunião, focando em cada detalhe. Era hora de mobilizar, de unir a comunidade, mas havia uma parte dela que se perguntava se as medidas estavam à altura do desafio. Seria imprudente subestimar aqueles que tinham poder? A possibilidade de falhar era uma carga pesada, mas ela sabia que não podia transmitir aquele medo. Vamos definir uma data para nossa audiência, sugeriu Carlos, quebrando o silêncio que pairava na sala. Precisamos de tempo para nos preparar e fazer barulho. Quanto mais rápido fizermos isso, mais impacto teremos. Rumores de apoio ecoaram entre os presentes. Ana levantou a voz. Devemos fazer desse evento um marco. Cada um de nós tem uma história para contar, uma razão para lutar. E vamos usá-las para conectar as pessoas, para que entendam o que realmente está em jogo. As mentes se iluminaram com a ideia. O grupo se dividiu em subgrupos, cada um começando a esboçar um plano. A empolgação estava de volta, como um fogo renascente. Porém, mesmo com as vozes imbuídas de esperanças, Ana percebeu que o tempo era inimigo e que a batalha exterior não era a única que tinham que lutar. Os dias foram se sucedendo rapidamente. Ana, ainda emocionada, se via envolvida em reuniões e debates, conquistando aliados e força nas redes sociais. No entanto, a ansiedade, como uma sombra persistente, não a deixava. Enquanto brigava para manter a esperança viva, outras questões começaram a emergir. E se alguns dos membros do grupo estavam apenas lá para se beneficiar da atenção? Em uma madrugada fria, enquanto revisava algumas mensagens de apoio, seu celular vibrava com uma notificação. Era um contato que não esperava. Beatriz, uma amiga de longa data que havia se afastado durante os últimos meses. Beatriz, sabendo do que estava acontecendo, queria se encontrar. Ana hesitou. Sabia que Beatriz estava ligada a um setor que poderia trazer informações cruciais, mas também era o tipo de pessoa que poderia prejudicar o movimento com suas ambições pessoais. Mesmo assim, a curiosidade e a necessidade de respostas a empurraram para frente. Resolveria tudo pessoalmente. Naquele encontro, uma atmosfera de tensão pairava entre as duas. Beatriz, com seu olhar incisivo, parecia mais determinada do que nunca. Ana, eu sei que você está lutando pela causa certa, começou, fazendo Ana estremecer. Mas você precisa entender que há forças em jogo que vão além do que você imagina. E se não tomar cuidado, não somente este esforço pode desmoronar, mas suas próprias crenças também. A frase a deixou em estado de alerta. O que seria aquelas forças? Aquela simples conversa poderia ser um divisor de águas, mas Ana tinha que se manter firme. Não podia deixar que um simples aviso a ofuscasse. A cada instante, a sensação de escuridão à espreita aumentava. Minhas crenças cardiovasculares não vacilam, Beatriz. Nós temos que lutar, não importa o que mais esteja em jogo. Ana respondeu com fervor, mas uma parte dela ficou inquieta. Que informações sua amiga guardava? Quando se afastou daquele encontro, uma certeza pairou em sua mente. Se estava disposta a lutar, teria que estar preparada para o desconhecido. Enquanto conversas estranhas ecoavam em sua memória, o sinal de alerta ficou mais alto. Aquela batalha poderia se revelar não apenas contra um governo omisso, mas também contra algo muito mais complexo e sinistro. Com isso, Ana se deu conta de que, se não entrasse nos meandros da verdade, poderia perder não só a luta, mas a si mesma. Até onde ela iria para proteger seu movimento e a verdade que buscava. O dia da audiência havia chegado. A cidade de Bela Vista estava fervilhando de expectativa. Ana e Carlos, junto com seus aliados, preparavam-se para apresentar suas reivindicações e mostrar a força que haviam conquistado. O tempo parecia tenso, como se o céu também estivesse segurando a respiração. Ana olhou para a multidão que se reunira na praça. Eram rostos conhecidos e desconhecidos, todos ali por um motivo comum: a busca por justiça e dignidade. O coração dela batia forte. Era um momento decisivo não apenas para eles, mas para todos que sonhavam com um futuro melhor. Carlos estava a seu lado, emanando força e determinação, e isso a confortava de maneiras que ela não conseguia explicar. A plateia estava em silêncio, enquanto a energia crescente fazia o ar vibrar. Quando o microfone foi entregue a Ana, um frio na barriga a tomou.
mas ao olhar para as pessoas que a apoiavam, sua confiança se fortaleceu. Estamos aqui não apenas para pedir, mas para reivindicar nossos direitos. Ela começou, sua voz ecoando com clareza e emoção. Não somos apenas vozes isoladas, mas um coro de resistência e esperança. A resposta foi imediata. Gritos de apoio e aplausos ressoaram pela praça, a energia se transformando em um manto de encorajamento. Era a solidariedade que eles haviam cultivado, e Ana sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Aquela era a coletividade que ela sempre desejara, e finalmente estava ali. Carlos, se juntando a ela, pegou o microfone. Cada um aqui tem uma história. Esta audiência é um espaço para que as nossas vozes sejam ouvidas. É o momento de desmantelar o medo e construir um futuro juntos. Ele olhou para os rostos que havia conhecido ao longo da jornada. Pessoas que, como ele, viviam pelo sonho de um mundo mais justo. O momento culminante se aproximava. O estudante que havia falado na reunião teve a coragem de se levantar e compartilhou suas dificuldades. Uma professora, a seguir, expressou suas angústias sobre as poucas verbas para a educação. Cada relato era como uma chispa, inflacionando a chama da luta. Mas, como sempre, a sombra da oposição estava próxima. O homem que anteriormente tinha zombado voltou às suas origens com um olhar desdém. Ele passou a divulgar mentiras, tentando desacreditar o movimento. A tensão na sala crescia e o medo de falhar parecia ameaçar em cada canto. Ana sentiu o coração apertar, mas não podia deixar que o desânimo tomasse conta naquele momento. Procurou por Carlos com os olhos e viu a determinação em seu rosto. "Juntos somos mais fortes!" Ele gritou, repetindo o mantra que haviam criado. O poder da união começou a se espalhar novamente. A plateia se transformou em um turbilhão de vozes. Ana, com a coragem renovada, tomou a frente e enfrentou a adversidade. "Essas mentiras não nos definirão. O que estamos buscando é a verdade. Nossa luta é por um amanhã onde cada voz conta, onde não há espaço para opressão." O apoio crescia e ela podia sentir um novo fervor na multidão. As vozes começaram a se elevar em apoio à causa, inundando a praça com um eco de determinação. Entre os gritos de aprovação, Ana avistou o olhar do colega provocador mudar. Havia algum tipo de resiliência florescendo naquele rosto endurecido. Com a sala em êxtase, Ana decidiu arriscar. A energia estava palpável e ela percebeu que talvez aquele seja o momento em que poderiam conquistar não apenas a vitória, mas a renovação de um espírito coletivo. "Vamos fazer algo mais. Vamos criar um documento, um manifesto, que será a nossa declaração de força. Vamos não só falar, mas também agir. Esta é a nossa promessa, que a mudança começa hoje, com cada um de nós." E assim, os relatos de vida, as lutas e as esperanças foram capturadas em um manifesto vibrante. Eles decidiram que cada um iria além e que essa unidade se tornaria uma força indomável. O poder do coletivo e a esperança estavam queimando forte, iluminando o caminho à frente. Os dias seguintes se tornaram um mar de novas ações. O manifesto foi amplamente compartilhado nas redes sociais, tornando-se um símbolo de resistência. O grupo mobilizou-se e, com a ajuda da comunidade, conseguiu apoio antes inimaginável. Histórias de opressão transformaram-se em um motor de mudança. E então, quando o governo anunciou que não haveria mais cortes, mas sim uma nova apreciação da importância da comunidade, a multidão explodiu em comemoração. A vitória não veio sem luta, mas veio demonstrando claramente que cada passo dado tinha sido válido. Nas celebrações, Carlos segurou a mão de Ana, sentindo que a conexão entre eles era mais forte do que nunca. Era um entrelaçar de esperanças e lutas. O futuro estava mais nítido agora, e juntos sabiam que enfrentariam tudo que viesse pela frente. Aquilo era apenas o começo de um movimento real, e Ana sorriu. A confiança a envolvia como um abrigo. Eles não estavam sozinhos. Era um renovado despertar para a união e transformação. Assim, ao olharem para o horizonte, estavam prontos para continuar lutando, sonhando e conquistando. Então, agora é a sua vez! Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostre seu apoio a esse movimento.
Comente suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar que você é um verdadeiro fã de histórias emocionais. Não espere nem mais um segundo.